Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical, bom dia, catequistas da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos fazer uma oração ao Senhor para iniciarmos a aula desta manhã. E eu faço um convite a um aluno ou uma aluna que venha à frente e faça uma oração ao microfone, por favor, para nós iniciarmos a aula de hoje. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos em Cristo Jesus, pela liberdade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, de reunirmos como igreja, Pai, como alunos do Senhor, e também agradecidos pela vida do Rodrigo, Pai. Pedimos que o Senhor use o nosso irmão mais uma vez, como tem sido, para que nos traga, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra revelada nas Escrituras, Senhor, cremos assim. Pedimos, Pai querido, que o Senhor dilata os nossos corações para que assim nos rendamos a Ti neste momento, sejamos instruídos pela Tua santa e preciosa palavra, que haja exortação, que haja confronto aos nossos interesses enganosos, ó Deus, mas que acima de tudo haja também edificação, haja uma volta para o Senhor, Pai. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos guarde neste local, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, ó Deus, e assim gere vida, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por este momento precioso, Pai. Oramos agradecido e pedimos que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos instrua e acima de tudo também que guarde os nossos corações, as nossas mentes, cativa a Tua palavra, Pai. Dê graça ao Rodrigo nesta hora, Pai. Assim oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor César. Iniciamos então a aula de hoje com a pergunta de número 39. Nós estamos naquela grande segunda parte e eu já antecipo a você, aluno, que a partir de hoje nós vamos caminhar para uma sequência de perguntas a respeito da vontade de Deus, da lei de Deus para nós, tá bom? Vamos então à pergunta de número 39. A pergunta de número 39 é a seguinte, por favor, todos juntos, bem forte, vamos lá? Qual é a pergunta de número 39? Qual é o dever que Deus exige de todo... Isso! Qual é o dever que Deus exige do homem? A resposta é: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Deus deu uma ordem. Essa ordem foi a seguinte, conforme a interpretação da pergunta 39 do BCW. A ordem de Deus foi a seguinte: obedeça, vamos gente, interpretação da resposta. Obedeçam à minha vontade revelada. Essa foi a ordem de Deus. Obedeçam à minha vontade revelada. Um aluno, por favor, abra Miqueias 6:8. Outro aluno abra Lucas 10, 27 e 28. E um aluno, aluna, tá? É isso, aluno ou aluna, tá bom? Participação de todos os gêneros. E o terceiro abra Gênesis 17:1. Quem achou Miqueias 6:8, abra, por favor. Ninguém achou? Ele quem? Deus. Deus já mostrou a você o que é bom e o que Ele, o Senhor, pede a você. Irmão, minha irmã, Deus revelou aquilo que Ele quer que nós cumpramos. Deus não exige nada de você e de mim de tal forma que nós tenhamos que descobrir. Seria injusto da parte dele. Ele revelou aquilo que você e eu temos que cumprir. Qual é o nosso dever? Obedecer ao Senhor. O dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. E aqui a palavra dele mesmo está dizendo, ele já revelou, ele já mostrou o que ele quer
quer de você e de mim. E o que Ele quer de você e de mim, olha só o resumo da lei. Olha só o resumo da vontade revelada de Deus. Qual é a vontade revelada de Deus? Resumida: que pratique a justiça. Praticar a justiça é fazer o que é reto, fazer aquilo que é justo, é fazer aquilo que está de acordo com a lei. Lei e justiça estão de mãos dadas, sempre. Lei e justiça. Fazer aquilo que é justo, pratique a justiça. Qual que é o outro ponto? Que ame a misericórdia. Praticar a justiça também está ligado a amar, viver a misericórdia. Praticar a misericórdia para com todos. E o terceiro ponto? E ande. Isso. Terceiro ponto, ande humildemente com o seu Deus. A vida, a vontade revelada de Deus para você e para mim é que nós andemos com Ele, e com Ele nós vamos conseguir humildemente praticar a justiça e amar a misericórdia. Sem Ele, ninguém consegue, de forma que agrade o coração dele, praticar a lei dele. Sem Ele, isso é impossível. Praticar de forma que agrade ao coração de Deus no tocante a satisfazer a justiça dele. É isso. Amém. Exato. Amém. E Deus revelando ao seu povo o que Ele quer, e também o terceiro ponto, andar humildemente, é nós abrirmos mão dos nossos achômetros, dos nossos direitos, dos nossos conceitos, que muitas vezes nós carregamos por cultura, por tradição, por conta da família, por conta da sociedade, por conta do mundo, por conta de um curso universitário. Nós carregamos muitas bagagens de princípios, mas o que Ele quer de nós, o que Deus quer de nós é que nós nos esvaziemos de nós mesmos humildemente e nos enchamos dEle para podermos praticar aquilo que Ele quer, a lei dEle. É isso mesmo, amém. Muito bem. Outro texto, Lucas 10, quem achou, leia bem forte. E aí o outro verso, não tem? Tem um próximo verso, não tem? Isso. O 28, né? Muito bem. A vontade revelada. Jesus está mostrando para esse homem o que tem que ser feito. Qual que é o que Jesus revelou? O que Jesus revelou para esse homem? Amarás. Vamos lá? O que diz o texto? Isso está claro para você? Está revelado. O que mais? De toda a sua alma. O que de toda a sua alma? Aquilo que vem de dentro, que atinge, que tempera, que influencia as nossas emoções. Toda a sua alma, toda a sua força, aquilo que você dedica, se esforçando para tantas coisas na sua vida, você deve com toda a sua força, mais ainda, se dedicar a Deus, a obedecer aquilo que Ele revelou, toda a sua força e de todo o seu entendimento. Gente, praticar a vontade de Deus, aquilo que Ele exige, requer entendimento, é compreender para fazer. Não é algo, não diria nem irracional, mas algo que a pessoa não para pensar. Irmãos, Deus nos salvou, mas Ele não nos tirou a inteligência, a capacidade de entender o que Ele quer.
Nós, quando obedecemos ao Senhor, você olha aquele mandamento, a lei, aquilo que Ele exige de você e de mim, nós olhamos e falamos: ô Senhor, eu entendi o que o Senhor quer. Não é algo assim, sem entendimento, vou fazendo porque os outros fazem. Mas por que você está fazendo isso? Não sei, estão fazendo. Não, não é isso. É com entendimento, de todo o seu entendimento. O nosso culto a Deus é racional, é com raciocínio. Ok? Entenderam esse texto? E o terceiro é? Vamos lá? Gênesis 17:1. Vamos lá. Pode ler os dois juntos, não tem problema não. Vai. Pode ler, Júlia. O Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos, se revelando a Abraão, dizendo assim: ó, eu sou Deus. Nossa, que coisa linda! Algo inusitado, que raramente aconteceu na história da humanidade. Deus, o próprio Deus falando ao seu servo, dizendo: ó, eu sou Deus. Eu que estou falando com você, você está me ouvindo. É Deus falando com você, eu sou Deus. E o que eu quero de você é que você ande comigo e seja perfeito, ou seja, tenha comunhão comigo e pratique aquilo que eu mando, obedeça. Anda na minha presença e ser perfeito. O ser perfeito é obedecer aquilo que Deus exige. Perfeição na Bíblia não é uma pessoa que não erra. Perfeição na Bíblia é uma pessoa que, apesar dos erros, ele se arrepende, mas busca de Deus se conformar à vontade revelada de Deus. O Espírito trabalha isso nos nossos corações, fazendo com que as nossas ações sejam moldadas de acordo com a vontade revelada dele. Obediência. Isso é obediência. Ok? Abraão aprendeu isso e está para nós também nesta manhã. Entenderam? Essa é a vontade que Deus exige do homem. Mas. Opa! Isso. Isso. Uhum. Amém. Exatamente, Breno. Muito bem. O nosso relacionamento, a prática da vontade de Deus, primeiramente deriva do nosso relacionamento com Deus. Como que você vai agradar o seu pai se você não sabe a vontade dele? Você tem que ter relacionamento com o pai. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade, pai? Isso é relacionamento. Isso mesmo, é vida com Deus, deleitar com Deus, desfrutar de Deus, adorar a Deus, se render a Deus. E aí então você vai entendendo a vontade dele e vai fazendo isso por prazer, porque você quer agradar o seu pai, por isso você obedece. Muito bem, Breno, perfeito. César. Amém, amém, com certeza. Isso aí, a reforma trouxe para nós o sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal dos crentes? Não tem intermediação, não tem intermediação a Deus. Você, através de Cristo, é sacerdote, ou seja, tem comunhão com Deus direta. Não precisa de um intermediário, não precisa de um líder, não precisa do seu marido ir para você ir, não precisa da sua esposa ir para você ir, não precisa dos seus pais irem para você ir. É você e Deus, isso mesmo, perfeito. A obediência é direta, nossa para com Deus, não por intermediação. Amém, é isso, né, César? Amém. Irmãos, mas olha só, aí eu jogo para a plateia.
Esse exigir de Deus é de todos os homens, ainda que nem todos tenham conhecimento da vontade revelada de Deus? Sim ou não? Qual é o dever que Deus exige Qual é o dever que Deus exige do homem? Esse é o enunciado da 39. O dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Mas que homem? Todos? Só os crentes? Aqueles que vão na igreja? Quem fala? Todos. Quem fala que não é? Quem não fala nada? Ok. Irmãos, eu peguei a resposta de John Piper. Ele responde essa pergunta a respeito da exigência da obediência a todo homem, baseado em Romanos, capítulo 2. E Piper responde o seguinte: assim, a ideia aqui, penso eu, não é somente de pessoas redimidas que nasceram de novo, que estão habilitadas a caminhar de uma forma agradável ao Senhor pelo Espírito Santo, mas do mundo gentílico em geral, que tem conhecimento suficiente da lei moral de Deus em seus corações, em virtude de serem criados à imagem de Deus, para que as suas consciências estejam em conflito, por vezes aprovando, às vezes reprovando. Irmãos, Deus exige obediência de todos? De todos. Não existe neutralidade. Não existe alguém que esteja isento da exigência de obedecer a Deus. Mas aí você vai me perguntar: mas Rodrigo, mas tem gente que não conhece. Ainda que não conheça a vontade revelada, a palavra de Deus nos mostra que todos são indesculpáveis, porque em seu coração a lei de Deus, de alguma forma, ainda que minimamente, está gravada em seus corações, sabendo o que é certo e errado. Tanto é que, se você tiver a oportunidade de estudar direito, uma das primeiras matérias que a gente vê no primeiro e segundo semestre, introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito, a gente vê filósofos, a gente aprende a respeito do início de sociedades. E, por exemplo, existe lá um fato que, por exemplo, se uma pessoa está sozinha na ilha, ok, ela está sozinha e vive sozinha, muito bem. Mas a partir do momento em que tem outra pessoa, existe ali um estabelecimento de regras de conduta. Pessoas, hipoteticamente, vamos pensar, né? Que se duas pessoas vivessem numa ilha, elas estariam ali formando a sociedade e estabeleceriam regras de direito para a convivência. E de onde que vem isso? Certo e errado entre elas. Não me machuque. Vamos cuidar da natureza. Você me bateu, você vai ter que ser punido por isso. Está dentro do homem uma certa moralidade colocada por Deus. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E dentro do coração de todo homem existe um mínimo de moralidade, saber o que é certo e o que é errado. Que coisa linda! É bem verdade que nem todo homem consegue praticar, obedecer ao Senhor de tal forma a agradar a Deus. Só consegue agradar a Deus aqueles que têm a vontade revelada e tem capacidade para obedecer à vontade revelada. Quem tem capacidade para obedecer à vontade revelada? Só os crentes. Só crente. Perfeitamente. Se não é crente, não consegue obedecer à vontade revelada. Primeiro porque não entende. Primeiro porque não tem vontade nenhuma de obedecer à vontade revelada. Despreza a palavra de Deus. Mas você e eu que somos crentes, nós temos o prazer de obedecer à vontade revelada e agradar a Deus com a nossa obediência. Quem que levantou a mão? Desculpa. Isso. Não tem. Todos serão, nós vamos ver daqui a pouquinho, todos serão condenados, mas não injustamente condenados, todos no sentido de que não por desconhecimento. Ninguém vai ser punido por desconhecer. Não, todos têm um mínimo de moralidade no coração, a ponto de Deus falar: você me rejeitou. Você não me obedeceu. Você sabia no seu íntimo que existia, que eu existia, e você me desprezou. É isso que Romanos fala, e Piper nos explica. Olha só que lindo, ó. A lei está realmente disponível para aqueles que não têm nenhuma cópia da lei mosaica, porque Deus colocou nos corações e deu a todos nós uma consciência para nos despertar para esse conhecimento moral em nossos corações.
E ele continua: o que ele quer dizer não é que cada descrente gentil no mundo sabe todos os 600 mandamentos que existem nos primeiros 5 livros da Bíblia. Não, não é isso. O que ele quer dizer, aqui o Piper está dizendo, o que Paulo quer dizer em Romanos capítulo 2, respondendo sobre a obediência geral de todos os homens. O que Paulo quer dizer é que todos os seres humanos têm conhecimento suficiente do que é certo e errado escrito em seus corações, de modo que a sua consciência pode acusá-los ou confirmá-los. E no dia do julgamento, eles não serão responsabilizados por aquilo que eles não têm conhecimento, que eles não têm acesso. Mas eles têm acesso a muitas coisas sobre o certo e o errado. Todo ser humano no mundo, cada criança em sua família, cada pessoa com quem você trabalha, todos no seu bairro, têm um conhecimento inato de Deus. De acordo com Romanos 1, 21, abra lá por favor, Romanos 1, 21. E um conhecimento inato da lei moral de Deus, de acordo com Romanos 2, 15. Quem achou Romanos 2, 15, leia por favor. 1, 21, vamos lá. Romanos 1, 21. Aqui Paulo está dizendo a respeito de homens e pessoas específicas ou do modo geral? De um modo geral. De um modo geral, tem conhecimento de Deus. Todos têm conhecimento de Deus. Todos. O indígena, o mais aculturado que possa existir no mundo hoje, canibais, sei lá o que, pessoas que vivem realmente isoladas, não são civilizadas, tem conhecimento de Deus. Ah, mas Rodrigo, como é que você pode dizer isso? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Se nós não cremos na Bíblia, então alguma coisa está errada conosco. É a palavra de Deus que está dizendo. Todos têm conhecimento de Deus e rejeitaram esse conhecimento. 1:21, né? Ótimo. 2:15. 2:15. Estes, Paulo está dizendo aos incrédulos. Aos incrédulos, é o contexto do capítulo 2, tá? Estes, aqueles que... Aí, porque perguntaram para Paulo, mas é injusto isso? Daí Paulo falou, não, estes têm a norma gravada em seus corações. Moralidade gravada em seus corações. Gravado por quem? Por quem os fez. Deus, que é um ser moral, que colocou, que fez o homem à sua imagem e semelhança. E todo ser humano tem moralidade em seu coração, para discernir o certo e errado, e por conta disso, serão julgados. Julgados. Entenderam? Todos os homens? Sim, Deus exige a obediência de todos os homens. Deus não coloca um parênteses na humanidade. Fala, esses daqui não precisam me obedecer. Não, todos devem obedecer a Deus. Todos. Mas pela graça dele, ele chama você e a mim para obedecer a ele. Porque se não fosse isso, nós também não conseguiríamos obedecê-lo. E nós seríamos punidos. Porque em nosso interior existe um conhecimento de Deus. E se não fosse a graça de Deus, nós não conseguiríamos relacionar-nos com Deus através da obediência. Por isso que você hoje obedece a Deus, você deve dizer, Senhor, obrigado pela tua graça que me capacita a te obedecer. Porque se não fosse a tua graça, eu seria punido. Eu iria para o inferno, porque eu não conseguiria obedecer ao Senhor de tal forma a satisfazer o teu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me capacita a obedecer, a cumprir essa sua exigência de obedecer a sua vontade revelada. Senão eu não escolheria o Senhor. É verdade, é verdade. Vamos lá, ok? Vamos então agora a uma base conceitual que nós precisamos, porque daqui para frente a gente vai adentrar em terreno a respeito da vontade revelada de Deus. A pergunta 39 nos introduz a umas 2 dezenas de perguntas a respeito da vontade revelada de Deus, sobretudo a respeito dos 10 mandamentos. Nós vamos ver, a igreja vai aprender, a escola bíblica dominical da ICCG vai aprender, se o Senhor permitir. Vamos então à base conceitual sobre a vontade de Deus.
Nós precisamos aprender. A igreja já viu isso, eu já ministrei a igreja a respeito da vontade de Deus. E eu recordo você que já aprendeu, e eu apresento a você que não aprendeu ainda. Vontade decretiva. Vamos aprender sobre a vontade de Deus. Não que Deus tenha várias vontades, não é isso. Deus tem uma vontade. Deus tem um propósito só. Emana de Deus uma vontade. Só que para nós compreendermos o ser gigantesco, excelso de Deus, nós precisamos ter coisas assim, para nossa mente limitada compreender. Portanto, você vai ver, nós vamos ver que Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade que a gente pode compreender como sendo decretiva, preceptiva, oculta, revelada. Hoje nós vamos ver a decretiva e a preceptiva. E dentro da preceptiva é a revelada, tá bom? Vontade decretiva refere-se ao propósito divino secreto e abrangente. Segundo propósito é a vontade, segundo o qual prevalece tudo o que vier a acontecer. Dê um exemplo de vontade decretiva, rapidão. A chuva caindo. A chuva que caiu ontem. Foi vontade de Deus? Ou foi São Pedro? Peraí, né, Rodrigo? Está zoando com a minha cara? Foi vontade de Deus. Decretiva. Outra vontade decretiva de Deus. A permissão da queda. Da guerra, sim, com certeza. Ei, vontade decretiva é a sua salvação. É a vontade de Deus a sua salvação. Ele decretou isso de forma abrangente. Ele decretou quem ele iria escolher, quem ele iria salvar. E ele escolheu, e ele decidiu isso antes de qualquer coisa viesse a existir. Ele decretou quem ele iria salvar, quem ele iria condenar. Vontade decretiva, coisas abrangentes. Tudo que acontece não serve tanto para a nossa direção ou para moldar a nossa conduta moral, pois na maioria das vezes essa vontade decretiva está escondida, está oculta e serve muito mais para promover em nós submissão a Deus. Ei, a vontade decretiva de Deus, os decretos de Deus, na sua grande maioria, não é revelado. Não é revelado. É decreto de Deus que Ele determinou. E se Ele determinou eu ter uma doença, Ele não vai me explicar por que Ele me mandou essa doença, muitas vezes. Ele não vai me explicar. Mas Ele decretou. O que eu vou fazer com isso? Me rebelar? Não. Me submeter. Vontade decretiva. Exemplos. João 6, 39 a 40, E a vontade de quem me enviou é esta, vontade de Deus Pai. Jesus está dizendo, qual é a vontade? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está dizendo que a vontade do Pai é essa. Essa é uma vontade decretiva ou uma vontade preceptiva, a respeito de preceitos de Deus? É decretiva. Deus decretou quem Ele queria escolher e dar ao Filho. Teve interferência do homem? Teve sim ou não do homem? Faz parte da nossa obediência? Não, Ele decretou. E se Ele não salvou A, mas salvou B, nós vamos nos rebelar, nós vamos questionar, nós vamos indagar Deus? Paulo diz, não, de forma alguma. Nós vamos nos submeter, porque Ele salva quem Ele quer. Ele usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele condena quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Decretos de Deus gera em nós submissão a esse Deus, na mais poderosa expressão da palavra, todo-poderoso. Todo-poderoso. Outro texto. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse texto Paulo está mostrando a respeito da vontade decretiva de Deus. Tem a interferência da humanidade, ou dos anjos, ou de quem quer que seja, de criatura criada, para Deus usar de misericórdia com A, com B ou com C? Algo mexe no coração de Deus para que Ele tenha misericórdia de A e não tenha misericórdia de B? De jeito nenhum. Nada move o coração de Deus para ter misericórdia de quem Ele quer e mandar para o inferno quem Ele quer, a não ser a sua própria vontade. É o que Paulo fala. O
beneplácito da vontade de Deus, ou seja, o bom prazer da Trindade que em conselho decidiu salvar uns e condenar outros. Isso é decreto. Nada na humanidade move o coração de Deus para salvar alguém. Paulo ensina muito enfaticamente isso. Esaú e Jacó, eles não fizeram nada, mas Deus já havia escolhido antes deles nascerem quem seria dele e quem não seria dele, quem seria o escolhido e quem não seria escolhido. Vocês lembram da história de Esaú e Jacó, não é? Nada move o coração de Deus para ele ter misericórdia. Isso não faz de Deus um Deus injusto. Perfeito. No mesmo capítulo lá de Romanos 9, né? Paulo fala isso, Deus não é injusto. Por isso Deus não é injusto. Não, Ele usa de misericórdia com quem Ele quer. Ele é Deus. Perfeito, Alírio. Muito bem. Outro texto. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo que Deus faz, tudo que Deus determina, a vontade de Deus lá do céu, pode ser resistida? A vontade decretiva? Impossível. Impossível. O que Ele determinou vai acontecer. Nada, nada, nada nesse mundo frustra os conselhos de Deus. Jó entendeu isso no final do drama da vida dele, daquele momento em que ele passou de turbulência que virou ele do avesso. Jó entendeu isso. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, quando a gente começa a entender que o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós, é todo poderoso e soberano, nossa, nos dá um descanso e uma segurança tão grande, pelo menos deveria nos dar, tão grande. Nós estamos seguros no coração de Deus, nós já estamos nele, com Ele, guardados no Todo-Poderoso. Tem segurança para você? Toda. Tudo faz como lhe agrada. Nada frustra as vontades de Deus, a vontade de Deus. Ninguém consegue impedir a ponto de Deus falar, puxa, eu queria fazer isso, mas não deu. Não. O que Ele determina, acontece. Isso é vontade decretiva. Vontade preceptiva, ou vontade de preceitos. Preceito de Deus. Preceitos são ordens, são mandamentos, são princípios. É o que Deus quer que a gente faça ou deixe de fazer. Deus tem, dentro da sua vontade, tem essa parte que é a vontade preceptiva. É aquilo que Ele quer que a gente faça. Ei, faça uma conexão com a resposta da pergunta 39. Vontade preceptiva é... Opa, alguém falou aí. Vontade revelada. O que Deus exige do homem? Obediência à sua vontade preceptiva. Revelada, muito bem, Marcos. Revelada, preceptiva. Entenderam? É isso que nós precisamos entender a respeito da resposta. Perceberam a conexão? Nós precisamos ter essa base conceitual, porque senão a gente não entende direito a vontade de Deus. Aí muitas pessoas, eu quero descobrir a vontade de Deus. Não, você não precisa descobrir, já está revelado. Já está revelado. Não se descobre a vontade de Deus, porque parece que Deus fala, vai, vamos ver se você descobre, vamos ver, vai. Tenta. Não, Ele já revelou tudo o que Ele quer de você e de mim, tudo. Porque Paulo fala em Efésios, não é descobrir, mas, qual que é o termo que Paulo usa lá? Buscai compreender a vontade de Deus. Legal, né? O que é moralmente honroso a Ele, está totalmente revelado nas Escrituras. Devemos buscar conhecê-la muito bem, com muita dedicação e prazer. Todavia, esta vontade pode ser resistida pelo homem. Mas, Rodrigo, Deus deixa alguém desobedecer a Ele? Ele deixa eu desobedecer a Ele. Olha para você mesmo, olha para o espelho. Ou você nunca desobedeceu a Deus? Ele permite você não fazer essa vontade dele. Você já parou para pensar nisso? Eu estou confrontando a vontade de Deus. Rodrigo, olha a loucura que você está se metendo. Você está resistindo à vontade preceptiva de Deus, Rodrigo. Não faça isso.
Eu devo falar para mim mesmo, toda vez que eu tento desobedecer a Deus, ou que eu já desobedeci para eu me arrepender, estou desobedecendo a Deus, estou resistindo a essa vontade do Deus Todo-Poderoso, do meu Pai, que me ama, que me salvou. Vontade preceptiva, pode ser resistida pelo homem. Exemplos, Êxodo 20, vontade preceptiva mais evidente, os 10 mandamentos. Nós vamos ver em 2 dezenas praticamente de perguntas daqui para frente. Nós vamos ter uma base a respeito dos mandamentos, dos 10 mandamentos, aí nós vamos ver um por um as perguntas na sequência do BCW sobre os 10 mandamentos. O melhor exemplo da vontade preceptiva, ou seja, dos preceitos de Deus, são os 10 mandamentos, tá bom? Outro texto lá, Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aqui Paulo está dizendo sobre a vontade decretiva ou preceptiva? Preceptiva, porque muitas vezes nós não vamos buscar compreender, nós não conseguimos compreender a vontade decretiva de Deus. E não adianta ficar tentar buscar, Senhor, eu quero entender por que o Senhor me fez bater o carro. Decreto de Deus. É bem verdade que podem ter coisas secundárias envolvidas, que Deus vai te mostrar. Mas se não tem nada revelado, se é decreto de Deus que você batesse o carro, ainda que tudo tivesse certinho na sua vida, Ele quis que você batesse o carro. E ponto final. Mas eu vou descobrir. Não, você não vai conseguir. Né? Opa. Muito bem. Caso com a mais bonita ou com a menos bonita? Muito bem. É essa, meu filho. Amém. Perfeito. Classe, vocês entenderam o que o Breno disse? Isso é muito bom nós compreendermos, e eu já vou antecipar aqui a recomendação que eu dou como pastor de vocês, para lerem esse livro. É excelente. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. A você que está assistindo esse vídeo no YouTube. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, do pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Excepcional esse livro. Fantástico, fantástico. Esse livro nos ensina aquilo que o Breno disse. Muitas coisas que Deus revela para nós são princípios. Muitas coisas, tem coisas sim que ele revela com relação a termos específicos. Os 10 mandamentos são específicos, mas tem coisas que não são diretas. Por exemplo, não existe como teve uma carta de Paulo a Filemão, uma carta de Paulo a Rodrigo, para me dar um manual de o que fazer em determinadas circunstâncias. Não existe. Por isso nós precisamos, com relação a preceitos, com relação a princípios de Deus, compreender os princípios gerais de Deus que fundamentam uma vida de obediência, para, como o pastor Heber ensina, buscarmos sabedoria para decidir entre o certo e o certo, entre o lícito e lícito, entre duas coisas corretas. Qual que eu decido? Escolha, busca de Deus sabedoria para você decidir, mas não que seja errado, A ou B. Eu vou fazer medicina ou eu vou fazer direito porque eu quero ser um delegado e prender todos os bandidos e matar todo mundo. Ah, meu irmão, você vai ser delegado, você vai matar. Lógico, eu tenho que matar. Policial, tem PMs aqui que eles precisam, em virtude do dever legal, por conta da função que eles são investidos, eles precisam matar alguém. Ah, não, o crente não pode matar. Não, pode sim, em cumprimento de lei, pode. Não é uma coisa ilícita e uma coisa lícita, entenderam? Entre coisas lícitas, busque sabedoria de Deus para escolher. Busque sabedoria. E o problema de nós buscarmos na Bíblia uma revelação clara é que muitas vezes nós, na Bíblia ou em circunstâncias ou na providência de Deus, Senhor, se chover eu viajo, se não chover eu não viajo, eu vou saber que é uma vontade sua.
Mas não é isso. Pode ir na chuva. Tome cuidado. Busque sabedoria de Deus. Mas pode ir na chuva. Né? Por exemplo, o menino que ele está a fim de uma menina crente, lógico, né? Ele quer um primeiro contato. Ele falou: Senhor, se ela atender, é ela, né, Senhor? Então ele liga lá para a irmãzinha. E só que o menino é tímido. No primeiro toque ele desliga: "Oh, Senhor, é verdade, não é a sua vontade." Puxa, ela não atendeu. Isso é muito subjetivo. Agora outro que é mais atrevido no sentido de ser mais para frente, ele deixa chamar. Aí a mãe da menina atende. Aí a mãe da menina: "Oi, pois não?" Falou: "Ô, irmã, tudo bem? A fulana está aí?" Fala: "Não está." "Ah, não, eu queria falar com ela, mas tudo bem, depois eu falo." Aí desliga. "Ô, Senhor, muito obrigado, porque ainda que não fosse ela, é de sangue, é mãe, então é o Senhor que determinou isso para mim. Muito obrigado, Senhor. É a tua direção para mim." É subjetivo demais. Ou caixa de promessa. Vocês já viram caixinha de promessa? Só tem promessa. De manhã uma promessa. "Ô, Senhor, que bom." No outro dia de manhã, uma promessa. "Ô, Senhor, que bom." Mas é muito perigoso. Esse tipo de buscar descobrir a vontade de Deus por esses meios, que tem muita subjetividade nisso. Ou então você abrir um texto: "Senhor, me mostra na tua palavra a tua vontade com relação a isso." Pã. Ih, Senhor, eu abri errado. Peraí, deixa eu abrir outra página aqui. Pã. Porque é subjetivo demais. É a mesma coisa que, por exemplo, um filho chegar para o pai e falar assim: "Pai, fala um número de 1 a 20. Aí o pai fala: 17. "Obrigado, pai, vou investir 17 mil numa poupança hoje." Aí o pai fala: "Mas qual que foi que... Não, é a tua vontade, é a tua palavra para mim. Obrigado." É aleatório demais. É subjetivo demais. Ele ouviu o pai? Ele ouviu, mas ele entendeu a vontade do pai? Não. É muito subjetivo, versículos aleatórios, entenderam? E assim vai. Muito bem, Breno. E a gente precisa caminhar para o fim. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Essa vontade aqui não é a decretiva, é a preceptiva. A vossa santificação. Deus decretou que todos seriam santificados? Lógico que não. Senão todos seriam salvos. Qual é a vontade de Deus para você e para mim, para nós obedecermos a Ele? Vontade revelada. Qual? Santifique-se, meu irmão, minha irmã. Abstenha-se da prostituição. E Paulo vai falar muito com relação a atos e pensamentos de cunho sexual nessa passagem. Abstenha-se da prostituição. Aí o jovem vai falar: "Senhor, pastor, eu estou tendo relação sexual com minha namorada. Depois da reunião de jovens, no sábado à noite, eu vou para o motel com ela. O que eu faço, pastor? Eu vou pedir para Deus me revelar para eu me arrepender desse mal, pastor? Vou orar?" Aí o pastor vai falar para ele: Não, ele já revelou para você há 2000 anos. Está na palavra dele. Abstenha-se da prostituição. Vamos lá. Exemplos bíblicos de preceptiva e decretiva. Eu tenho um exemplo que eu estava estudando hoje de manhã que veio também com relação à vontade de Deus. Abra lá Tiago 4,15. Aí daqui a pouco nós vamos terminar a parte conceitual aqui. Abra lá Tiago 4,15. O texto de Tiago 4,15 diz o quê? Vai. Em vez disso, devemos dizer: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, esse querer de Deus, essa vontade de Deus é decretiva ou preceptiva? Decretiva. É preceito, é para você obedecer? É vontade revelada? É decretiva. Tanto que você fala: Senhor, eu vou viajar hoje. Se o Senhor permitir, o que é isso? Você está dizendo que você não sabe. Talvez Ele não permita. E essa vontade, esse querer de Deus aí em Tiago 4,15 é decretivo. Muito bem, muito bem. Decretivo. Você não sabe qual é a vontade de Deus. Você já viu o seguinte? Você sai do seu emprego e fala para os colegas: tchau, 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 pessoal, até amanhã. Aí tem um lá que fala: você fala assim: tchau, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Aí tem outro que fala: dele quer. Aí você pode dizer para ele: será? Aí ele vai falar: nossa, mas você já está pensando, que pessimista você, hein? Aí quem sabe você pode ter a oportunidade de explicar para ele: olha, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim amanhã.
pode ser que ele me mate daqui a pouco. Aí ele vai falar, que Deus mau que você tem. Eu falo, não é Deus mau, ele é soberano. E ele quer? Depende, eu não sei. Entenderam? Vocês já ouviram isso? Tem muitos que falam, né? Se Deus quiser. E ele quer, hein? Depende. Tem coisa que a gente não sabe se ele quer ou não quer. Porque é decretiva, é oculto, não é revelado. Será que ele quer? Ele quer. Se ele quer. Há 2000 anos ele já revelou isso, né? Lá, 1 Tessalonicenses. Muito bem, entenderam? Vamos então aos 2 exemplos e a gente encerra. Deus ordenou que Abraão obedecesse. Qual que é essa ordem? Qual que é essa vontade de Deus? Preceptiva. Ao determinar que imolasse o seu filho Isaque. Olha, Deus ordenou, Deus deu uma ordem para Abraão, para que Abraão obedecesse essa ordem. Abraão poderia desobedecer? Claro que poderia. Ele poderia resistir a essa vontade preceptiva, uma ordem, um preceito, um mandamento de Deus. Obedeça, vai e sacrifique o seu filho. Abraão poderia falar, não, Senhor, meu único filho, ou o meu filho preferido, não. Vontade preceptiva. Mas não permitiu que Isaque fosse imolado. Vontade decretiva. Abraão obedeceu à vontade preceptiva, aos preceitos de Deus, a essa ordem de Deus. Obedeceu, foi lá e ele ia matar o seu filho. Mas não era da vontade de Deus que Isaque morresse. Vontade decretiva. Abraão sabia disso? Não sabia. Ele, pela fé, obedeceu. Ele não estava vendo nada. Ele só estava vendo a ordem de Deus. Isso estava fervendo no coração dele. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, Senhor? Matar o meu filho? Aquele que prometido que eu estava esperando tanto. Mas eu vou obedecer, Senhor. E o Deus não quis que Isaque morresse. Vontade decretiva. Deus, na história, já havia determinado que Isaque não morreria. Ele ordenou que Abraão provasse sua obediência oferecendo seu filho, mas Deus já havia determinado que tal sacrifício não fosse consumado. Olha só o que Francis Turretin afirma. Afirma que Deus, sem contradição, quis que Isaque fosse oferecido por meio da vontade preceptiva. Abraão, mate o seu filho. Sacrifique o seu filho, e que não fosse oferecido. Ele já tinha determinado que Isaque não morreria. Exemplo 2. A vontade revelada de Deus aos irmãos de José era que eles o amassem e não o odiassem, não o vendessem como escravo, nem fizessem planos para matá-lo. Foi um preceito de Deus para os irmãos de José, uma ordem. Jacó ensinava os seus filhos: ame a Deus, obedeça a Deus, vocês têm que se amar uns aos outros, vocês são irmãos, não é para vocês odiarem. Se bem que Jacó atrapalhou um pouco isso, porque ele tinha o preferido. Mas vamos lá, a ordem de Deus foi para todos ali: obedeça, não mate o seu irmão, ame o seu irmão, cuide do seu irmão, um do outro. Essa foi a ordem preceptiva de Deus. Mas a vontade decretiva de Deus era que, na desobediência dos irmãos de José, um bem maior seria feito quando o mesmo José, tendo sido vendido como escravo no Egito, ganhasse autoridade sobre a terra para assim salvar a sua família. Perceberam? Deus permitiu a desobediência dos irmãos de José para cumprir os seus propósitos decretivos. Mas aí Deus tem conflito de vontades? Não. Piper fala sobre isso, Eber também fala sobre isso, que a vontade decretiva, em alguns momentos, sobressai com relação à vontade preceptiva. Prova disso é a morte de Jesus na cruz. Por quê? Porque todos aqueles que mataram Jesus, eles mataram em obediência à lei, aos preceitos de Deus. Eles desobedeceram a Deus, eles mataram alguém injustamente, eles não obedeceram à vontade preceptiva de Deus. Aqueles que mataram Jesus, não era para matar alguém justo, mas eles fizeram por raiva, por ódio de Jesus, maldade no coração. Mas era um decreto de Deus que o seu filho morresse na cruz, através de mãos iníquas, como Pedro fala, para cumprir o seu propósito decretivo de salvar os seus. Senhor, entenderam? É isso.
Vontade preceptiva. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, os preceitos de vida, Ele nos revelou em sua palavra. Então, irmãos, agora a partir da 40 nós vamos seguir aquilo que Deus... Ô, Amanda, achei que você ia falar coisa do slide. Pode falar. Perfeito. Perfeito. O mal aconteceu. Deus fez o mal? Não. Deus não faz o mal. Isso a gente pode aprender, quem sabe eu preparo uma aula sobre a teodiceia bíblica. Porquê do mal no mundo? O porquê do mal no mundo? O mal acontece, mas não porque Deus executa, mas Ele usa meios para cumprir a sua vontade decretiva de permitir o mal. Muito bem, Amanda. Perfeito exemplo também. Quer falar, Júnior? Não? Vamos lá então. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, os preceitos de vida, Ele nos revelou em sua palavra. Desejar conhecer o que está além da Bíblia é dizer que ela não é suficiente para guiar nossas vidas. Então, irmãos, a vontade revelada de Deus é a palavra dele. Não busque fora da palavra dele, achando que Deus está se revelando por sonho, por visão, porque eu senti no coração. Isso é muito subjetivo. A palavra de Deus é a nossa segurança. Portanto, nós vamos estudar a vontade revelada de Deus pela palavra dele. 39, classe, vamos todos juntos para encerrar. Qual é o dever que Deus exige do homem? Resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.